Durante a inflamação, as células do sistema imunológico produzem IL-6 em resposta a estímulos como infecções, lesões e outros. Ela induz a produção de outras citocinas pró-inflamatórias, ampliando a resposta. Ela induz o fígado a produzir proteínas reagentes de fase aguda, como a proteína C reativa. Essas proteínas trabalham na regulação da resposta imune e na resolução da inflamação. Ela estimula o aumento de neutrófilos circulantes disponíveis para combater a infecção. E a IL-17 é importante na resposta imune adaptativa contra infecções bacterianas e fúngicas, e também em doenças autoimunes e inflamatórias. Na imunidade inata, ela ativa as células fagocíticas, produz citocinas pró-inflamatórias e induz reações na fase aguda. Na adaptativa, faz ativação e diferenciação de células T e B e a produção de anticorpos específicos. A interleucina 6, também conhecida como IL-6, é uma proteína sinalizadora importante no sistema imunológico. Ela atua como um ligante, ou seja, uma molécula que se liga a receptores específicos nas células, desencadeando uma série de respostas biológicas. Então, o receptor da IL-6R é a interleucina 6. A interleucina 6 desempenha um papel crucial na regulação da resposta inflamatória e na comunicação entre os diferentes tipos de células do sistema imunológico. Sua atividade pode ser tanto benéfica, ajudando a combater infecções, quanto prejudicial, contribuindo para doenças autoimunes e inflamatórias. Por isso, ela é dual. O estudo do ligante da interleucina 6 tem sido fundamental para o avanço da ciência e da medicina, proporcionando insights valiosos sobre o funcionamento do sistema imunológico e abrindo caminho para o desenvolvimento de novas terapias e tratamentos. Como eu falei, a interleucina 6 ela é dual, pode ser tanto benéfica como prejudicial, e essa característica de sua versatilidade a torna uma molécula essencial para a manutenção da saúde e do equilíbrio do organismo. Em resumo, as funções da interleucina 6 ligante são diversas e essenciais para o funcionamento adequado do sistema imunológico e de outros processos fisiológicos do corpo humano. Como eu falei anteriormente, a interleucina 6, que é o ligante da interleucina 6R, ela induz vias de sinalização intracelular, após se ligar ao seu receptor, que está ligado à membrana, e ocorre uma transdução de sinais mediada pela glicoproteína 130 do receptor beta. Em uma segunda via chamada transsinalização, a interleucina 6 se liga às formas solúveis do receptor da interleucina 6, que podem, em princípio, ativar todas as células devido à expressão uniforme da glicoproteína 130. É importante ressaltar que várias formas solúveis da glicoproteína 130 são encontradas no sangue humano e são considerados os inibidores naturais da sinalização trans de interleucina 6. Sobre a sinalização trans, é associada a pró-inflamatório, enquanto a sinalização anti-inflamatória é mediada pela sinalização clássica de interleucina 6. Vale ressaltar, pessoal, que essa é uma curiosidade a mais sobre a interleucina 6. Eu vou falar das funções do receptor da IL-6. Ela atua tanto como pró-inflamatória e como anti-inflamatória. E é uma das citocinas mais importantes do corpo, com um papel aí na regulação dos processos fisiológicos, patológicos, como em doenças inflamatórias, crônicas, autoimunes, infecciosas e neoplásicas. A IL-6
pró-inflamatória, quando o nosso corpo enfrenta uma infecção ou lesão, a IL-6 é secretada em resposta a esses estímulos. E essa resposta é crucial, pois a IL-6 ela desempenha um papel essencial em recrutar outras células do sistema imunológico para o local aí da infecção. Um exemplo clássico disso é quando enfrentamos uma infecção bacteriana ou viral. Nesse caso, a produção de IL-6 aumenta consideravelmente, auxiliando na mobilização das células imunes para combater o patógeno invasor. A IL-6 anti-inflamatória, ela é essencial em situações de inflamação crônica e ela pode também inibir a produção de outras citocinas pró-inflamatórias, como a TNF-alfa, fator de necrose tumoral. Um exemplo disso é a artrite reumatoide, que afeta as articulações. Continuando aqui nas funções do receptor, como foi informado no slide anterior, ele pode ser tanto pró-inflamatório como anti-inflamatório, dependendo do meio que ele age, né? Mas aqui as funções dele, ele faz o quê? Ele estimula a diferenciação de células B. Então, ele ajuda na maturação dos linfócitos B para que eles possam começar a se tornar plasmócito e começar a secretar anticorpos. Ele também vai agir lá no fígado, estimulando a produção de PCR, que é uma proteína que ela serve para opsonizar os micro-organismos para que assim facilite a fagocitose deles pelos macrófagos. Ele também vai estimular a lipólise, que é a quebra dos lipídios nos músculos. O estriado esquelético ele solta a IL-6 e serve nesse estímulo de quebra de lipídios. E também vai estimular a reabsorção e a formação óssea, né, lá nos nossos ossos. Então, como a gente pode ver aqui, o IL-6 é muito importante para o nosso corpo. Bom, só recapitulando, né, que as citocinas, elas vão avisar quando tem alguma inflamação no nosso corpo e fazer com que nossas células comecem a agir e destruir aquele tipo de micro-organismo, né? Devemos lembrar também que existem as citocinas pró-inflamatórias, que vão estar no início da inflamação, né? Por conta que para termos reparo tecidual é necessário que tenha inflamação. E existem também as anti-inflamatórias, que vão parar a inflamação por conta que não pode ficar acontecendo para sempre. Tem que ter, porém deve parar em algum momento, porque senão as células do nosso corpo vão começar a agir contra elas mesmas. Em relação à citocina IL-6, ela vai se adaptar. Por exemplo, se ela estiver junto com a citocina IL-1, ela vai agir no receptor, estimulando a inflamação. Agora, se essa citocina estivesse junto com a TGF, né, que é uma citocina anti-inflamatória, ela vai ter a função anti-inflamatória. Ou seja, a IL-6 ela vai agir na questão de se adaptar. Dependendo de qualquer citocina que ela esteja junto, vai emitir qualquer tipo de resposta. Bom, vamos lá. O que pode ser causado com o excesso de IL-6 na cavidade oral? A IL-6 na cavidade oral, ela não é conhecida como um causador de doenças específicas, mas a interleucina IL-6 pode desempenhar um papel em várias condições, como as inflamações e as doenças autoimunes. O aumento dos níveis de IL-6 está associado a várias condições, incluindo periodontite, doença gengival e até mesmo câncer oral em alguns casos. Mas essas condições geralmente não são causadas apenas pelo excesso de IL-6R, mas sim por uma interação complexa entre vários fatores biológicos e ambientais. Nós também temos as aftas. As aftas, elas também são conhecidas como úlceras aftosas. São lesões
que podem surgir na mucosa da boca, incluindo gengiva, língua, lábios e a parte interna das bochechas. Embora a causa exata das aftas não seja completamente compreendida, vários fatores podem contribuir para o seu desenvolvimento. Estes incluem estresse, trauma, deficiências nutricionais e alterações imunológicas. A interleucina IL-6 é uma citocina pró-inflamatória e ela desempenha um papel importante na regulação da resposta imune. Embora os níveis elevados de IL-6 possam estar associados às condições inflamatórias, como já falei, a periodontite e outras doenças gengivais, não há evidências sólidas para que possa sugerir que o excesso de IL-6 seja uma causa direta das aftas. A relação entre a IL-6R e as aftas ainda não foi completamente estabelecida, mas é possível que os desequilíbrios nos níveis de IL-6 e seus receptores possam sim influenciar a resposta imune na cavidade oral, assim contribuindo para o desenvolvimento ou agravamento das aftas. Então, para fixar, embora a IL-6 e seu receptor possam desempenhar papéis importantes na saúde oral e na resposta imune, sua relação específica com as aftas ainda está sendo estudada. As aftas continuam sendo uma condição multifatorial e mais pesquisas são necessárias para entender completamente suas causas e mecanismos subjacentes. A falta de IL-6R na cavidade oral pode estar associada a um aumento do risco de infecções e uma resposta imune comprometida, já que é o receptor de IL-6 que desempenha um papel importante na modulação da resposta inflamatória e na defesa contra esses patógenos. No entanto, não há nenhuma condição conhecida pela falta de IL-6 na cavidade oral. Mas a IL-6 ela desempenha um papel crucial na regulação da resposta imune e na inflamação. A sua deficiência ou a sua disfunção pode predispor a uma variedade de problemas imunológicos, incluindo um maior risco de infecções, dificuldade na cicatrização de feridas e possivelmente uma resposta inflamatória desregulada. A falta de IL-6R pode afetar também a função de células imunes, como os linfócitos T e B, comprometendo assim a capacidade do sistema imunológico de combater patógenos na cavidade oral e de manter a homeostase local. Bom, agora vamos praticar um pouquinho, sobre o que foi dito da interleucina IL-6, tá certo? Primeira questão. Qual o papel da interleucina 6 no sistema imunológico? A interleucina 6, ela desempenha várias funções no sistema imunológico, incluindo a regulação da resposta inflamatória, a diferenciação de células T e B, a indução da produção de anticorpos e a regulação da febre durante infecções. E ela também está envolvida em processos de cicatrização de feridas e na regulação do metabolismo, tá certo? Essa é a resposta correta da nossa primeira questão. Agora vamos para a segunda. Em quais condições de saúde a interleucina 6 é frequentemente encontrada em níveis elevados? Resposta correta. A interleucina 6, ela pode ser encontrada em níveis elevados em uma variedade de condições de saúde, incluindo infecções agudas e crônicas, durante infecções bacterianas virais ou fúngicas, tá certo? Os níveis de IL-6 podem aumentar como parte da resposta inflamatória do nosso corpo, tá bom? Essa é a resposta correta da nossa segunda questão. Como a interleucina 6 está envolvida na resposta inflamatória? A interleucina 6, ela desempenha um papel crucial na resposta inflamatória ao modular diversas atividades celulares e moleculares, tá certo? Ela estimula a produção de proteínas de fase aguda, tá bom? A IL-6, ela também é um dos principais indutores da produção de proteínas de fase aguda, tá certo? Como a proteína C reativa, que é a PCR, que também são produzidas pelo fígado em resposta à inflamação, tá certo? Essa é a resposta correta da nossa terceira questão.
Agora vamos para a quarta. Qual a relação entre a interleucina 6 e doenças autoimunes? Resposta correta. A ativação de células imunes, tá certo? A IL-6 ela pode promover a ativação de células do sistema imunológico, como células T e células B, tá certo? Que desempenham um papel importante na patogênese das doenças autoimunes e também na inflamação crônica. A IL-6 ela está envolvida na regulação da resposta inflamatória, tá bom? E ela pode também contribuir para a inflamação crônica, né, observadas em muitas doenças autoimunes, como artrite reumatoide, né, que já foi dito, e também lúpus, tá certo? Quinta e última questão. Quais são os efeitos da interleucina 6 no cérebro e no sistema nervoso central? Resposta correta. A interleucina IL-6 ela pode ter vários efeitos no cérebro e no sistema nervoso central, tanto em condições normais, tá certo? Quanto em estados patológicos. Um dos principais efeitos seria a regulação, no caso da resposta imune no cérebro, tá certo? A IL-6 ela pode ser produzida no cérebro em resposta a estímulos inflamatórios e também pode modular a resposta imune localmente, recrutando células imunes e regulando a produção de outras citocinas, tá bom? Essa é a resposta correta da nossa quinta e última questão.